aproveitar esse teu comentário e eu vou cornetar o Capelanes. E o Capelanes vai entender a corneta. Você falando Receba! O PDV tá falando do futebol horroroso, a preguiça que foi esse jogo de hoje. Aí me vem a bonita da FIFA pensar, porque foi a notícia da semana, para a próxima Copa do Mundo, que não quer jogo que termine em 0-0 na fase de grupos. Que se pintar 0-0, vamos decidir nos pênaltis e quem vencer nos pênaltis ganha um ponto. Eu vi no Twitter do Capelani que ele gostou da ideia. Imagina, Capela, eu tô te vigiando nas redes sociais, querido. Não sou Stelle não, mas eu tô de olho em você. Imagina o antijogo, o que vai ter de seleção preguiçosa que vai querer segurar o 0-0 para tentar resolver a vida nos pênaltis, Capela. Não pode gostar disso, meu amigo. Vai dar ruim. Então, mas aí depende do ponto de vista. Esse é um debate maravilhoso. Só para poder fechar essa discussão aí antes, para poder entrar nessa aí, Lívia, que é maravilhosa também. A Polônia é uma vergonha, tá? A Polônia também vai jogar as oitavas de final aí. Vergonha. Seleção medrosa. O que eles fizeram ontem contra a Argentina foi uma das maiores piadas que eu já vi. Eles não sabem o que é ataque. Os caras estão perdendo o jogo, 1-0, aí eles tomam 2-0, aí o treinador vai e coloca um cara defensivo, quer dizer, não queriam tomar de muita mão rezando pro México não marcar o terceiro. Estão nas oitavas de final porque, sabe, obra do destino, mas não vão muito longe também não. Em relação a essa questão que você levantou, eu acho que é um debate muito interessante, porque se a gente for analisar as primeiras rodadas, principalmente dessa Copa do Mundo, pessoal, foi a Copa do 0-0. Tivemos várias partidas terminando no empate por 0-0. Eu entendo, eu sou radicalmente contra o antijogo. Mas quantas vezes nessa Copa do Mundo nós não vimos assim? 0-0, 20 do segundo tempo. Acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Os caras começam a dar chutão, apostar em bola parada, fica naquele chove no molha, sabe aquela coisa? Vamos empatar 0-0 aqui, tá de bom tamanho. Eu acho que pelo menos um 0-0 que os caras começam a jogar no minhaca, que é um saco você acompanhar, e muitas vezes a gente acompanha porque são ossos do ofício, a gente precisa assistir para ter embasamento para poder analisar, comentar e cornetar. Então, já que é para ser dessa forma, muitas vezes a nhaca do 0-0, então que minimamente a gente possa proporcionar para o ouvinte, telespectador, para o cara que estiver no estádio, quem está transmitindo, o mínimo de emoção, que é a cobrança de pênalti que pode resultar num pontinho conquistado. Olha a diferença, eu estava olhando aqui, a maioria dos 0-0 foram tudo na primeira rodada. Marrocos e Croácia, Dinamarca e Tunísia, México e Polônia, Inglaterra e Estados Unidos. Mas depois da primeira rodada, não que eles jogaram pelo empate, pelo 0-0, mas depois da primeira rodada, entende-se que tem que correr atrás do prejuízo. Tanto que os 0-0 sumiram, pararam na primeira rodada. Porque você precisa buscar o gol, você precisa buscar o resultado. Então, se você tiver essa vantagem dos pênaltis, nós teremos o 0-0 na segunda rodada, na terceira rodada, entendeu? Eles pararam na primeira rodada, porque eles precisam buscar o jogo. Eu acho que não, Lívia, eu vou pensar justamente o oposto, no sentido que é o seguinte, de fato a primeira rodada, até como eu falei, de fato a primeira rodada chamou muita atenção a quantidade de empate de 0-0. E isso, consequentemente, obriga você a vencer a segunda rodada, a procurar o gol. Você tem toda a razão, concorda, assina embaixo. Agora, vamos fazer esse exercício. Primeira rodada, você empatou uma partida. Então você vai com menos pressão para a segunda rodada, claro, precisando vencer, mas você não precisa se atirar que nem um maluco. Eu uso até mesmo exemplo... Mas se atirar como um maluco não é legal? Olha o que nós tivemos hoje. Não, mas na segunda rodada, você ainda assim, quando você empata na primeira, você não precisa se atirar que nem um maluco na segunda rodada. Se você empata na primeira rodada e você perde nos pênaltis, consequentemente, você é o lanterna do grupo e não está empatado com ninguém. Você tem 0 ponto, o cara que ganhou de você nos pênaltis tem 1, e aí talvez outro tenha 1 ou outro tenha 3, não importa. Você, consequentemente, vai ter que vencer a segunda rodada e vai ter que parar de jogar com a bunda lá atrás e vai ter que atacar. Então, acho que pode ser um ingrediente para dar mais emoção para o espetáculo e fazer com que a segunda rodada ela seja mais importante. Mas olha na só, questão emocional. Eu tenho minha regra, hein? Rapidinho, PDV, eu tava olhando aqui a tabela, né? Até o momento, depois dos 0-0 na primeira rodada, nós só tivemos o 0-0 hoje. Croácia e Bélgica. Fora isso, nós não tivemos nenhum outro. Ou seja, a partir do segundo jogo, já tivemos jogo bom.
Você tá falando que no segundo jogo pode entrar em campo, mas não se jogar tanto. Ah, Capela, você tá antijogo. Virou esporte em debate isso aqui, hein? Você virou antijogo. Mas uma coisa é analisar o resultado, outra coisa é analisar o jogo. Eu vou pegar o exemplo aqui, Estados Unidos e Irã. Pô, tava lá, não sei se vocês chegaram a acompanhar, tá, pessoal? Desculpa a minha ignorância, realmente são tantos jogos, eu não sei. Mas eu tava no estádio. Porra, foi um jogo sofrível, horroroso. Foi um jogo fraco. A seleção norte-americana fez um gol, ok, méritos, o Pulisic chegou, deu a chapada, beleza. Mas o jogo do primeiro tempo praticamente não teve nenhuma emoção. O Irã teve uma possibilidade, um chute lá, que também não passou lá tão perto. O segundo tempo também o Irã pressionou, mas não foi aquela pressão pro goleiro da seleção norte-americana fazer grandes defesas. Ainda foi um jogo meio que modorrento, muito pegado e brigado, com os dois times um pouco com medo ainda de ir pro embate. Então por isso que eu acho que talvez eu deixe um pouquinho a minha porta aberta para que nesse próximo Mundial, de fato, essa ideia seja melhor trabalhada e colocada em prática para dar um pouquinho mais de emoção a partir da segunda rodada. Cara, PDV, tá empatado aqui, hein? Não, eu vou desempatar. Eu vou zerar o game aqui. É o seguinte... Pra acabar com o 0x0 no futebol... A minha mão tá mais perto de você do que a do Capela. Empatou 0x0, ninguém pontua. Acabou, futebol é gol. Acabou 0x0, conta como derrota pra todo mundo. Ah, nem pontinho? Nem um pontinho. Ele tá pronto, que legal. Ele inventou outra regra, Capela. Futebol é gol, cara. Futebol é gol. O cara inventou outra regra. O PDV que com legal. as suas aleatoriedades. Empatou 0x0, ninguém pontua. Vai acabar essa covardia no futebol. Vai acabar essa covardia. Porque covardia, não PDV. vale nada, não vai valer. Se eu tenho 0x0, então eu vou pra cima, eu perco de 1x0, então, pô. É um mérito, peraí, mas no futebol também é um mérito você saber se defender. Então acho que você tem que premiar também uma forte, uma boa defesa bem postada, um sistema tático organizado. Eu acho que você não pode simplesmente, é derrota. Cara, você não tomar gols contra um adversário, contra 11 jogadores que vão tentar e vão buscar o gol, eu acho que é um mérito. Eu acho que tornar justamente o oposto, aí sim é contra a modalidade, contra o futebol. Então é o seguinte, para tudo, o PDV, você vai ter que decidir se você tá pró-Lívia ou pró-Capela. Ninguém pediu uma nova regra. Você é a favor... Pá, querida, né? Chegou ontem. Um amor de pessoa essa, né? Um amor, ainda bem que Capela já... Não, mas vocês estão falando de Capela já tá mais acostumado. Vocês estão falando que se acostumado. empatar na primeira fase vai pros pênaltis. Não, então, a FIFA tá pensando nisso pra próxima Copa. A FIFA quer acabar o Capela com a Copa. é a favor. Não, a FIFA e eu quer sou acabar. anti. A FIFA porque quer eu acho que isso é 40... antijogo. A FIFA quer transformar a Copa do Mundo naquele Paulistão lá que tinha 2 árbitros, um em cada lado do campo, o empate ia pros pênaltis. Lembra disso? E aí eu lembro que o time que ia pros pênaltis ganhava 1 ponto e o que vencia nos pênaltis ganhava 2. A FIFA quer transformar a Copa no Paulistão, Você perdeu, Capela, você entendeu, né? Eu vou borrifar vocês aqui, só por 1 segundo, para os ouvintes saberem, porque esse debate é maravilhoso. Joguem no YouTube aí, Lívia, você tá com o computador provavelmente na sua frente aí, joga no YouTube aí, Major League Soccer, põe 90 TH, sei lá, década de 90, e põe aí shootout. Quando a partida terminava empatada na Major League Soccer, rolavam os shootouts. O que é o shootout? O cara pega a bola praticamente aí do meio campo, um pouco à frente da intermediária, juiz apita, e ele tem tipo, não lembro quantos segundos eram, sei lá, 7, 8 segundos para ele pegar a bola, tentar desenvolver e fazer um gol. Pô, isso Capelanes, coloca a caneleira, coloca a caneleira. Major League Soccer é da onde, Capelanes? Me responde, Capela. Major League Soccer é da onde, Capelanes? O americano odeia o futebol, velho. O americano odeia o futebol. Você quer falar de futebol e quer se inspirar lá no futebol americano. Se pudesse, o americano jogava, podia colocar a mão na bola. Eles querem jogar peteca, beisebol, rugby, qualquer coisa. Não. Imagina, eu tô falando da questão da emoção, cara. Sabe por quê? O americano... Não, é que o americano tem dessas, né? É muito engraçado, né? Tie game. Os caras odeiam coisa que fica no empate. Isso é verdade. Lá nenhum esporte acaba num empate, né? Não, gente, olha, eu gosto de assistir beisebol. Podem me chamar de louco, eu gosto. E o meu time, por sinal, não ganha nada, né? Que é o St. Louis Cardinals. Você tem tempo sobrando. É verdade. Você não tem filho, né? Não dorme, é que o Capelanes ele não dorme, não. Ele tem filho, ele é pai de pet. Pai de por pet. favor, respeitem. Não vamos. Pai de pet, tô nem aí. Mas
São 9 entradas, gente. 9 entradas. Jogo de beisebol às vezes demora mais de 3h30. E aí, se tá empatado na 9ª entrada, aí tem a 10ª entrada. Cara, eu já assisti jogo de beisebol que foi pra 17ª entrada. É interminável. Até o cara conseguir meter um home run, até depois o Aqui adversário... no Campeonato Brasileiro se resolve isso com os acréscimos, né? Até tal time marcar. Não acaba o jogo. Que time. Principalmente no Maracanã, para um time rubro-negro. Não é verdade, coração. Não é verdade. Ela só levantou pra você cortar, Capelanes. Não é verdade. Na verdade, esse time usa verde, né? Mas tudo bem. O Capelanes, o PDV, o Capelanes, ele não aceita que rubro-negro só existe de fato um. Ou melhor, ou maior, entendeu? Verdade. Aí ele voltou cheio de dor de cotovelo, voltou sentido de viagem recentemente. Cara,